S'enfermer dans sa routine, c'est la nouvelle soupline. Et si le spleen est tout puissant, il s'appelle Vladimir Poutine. La vie c'est les pages fines du livre qu'il bouquine. Mais faut lire entre les lignes pour voir ce que l'auteur souligne. Leur système c'est le bullying. On est les... L'humanité engraissée qui vit la bohème à la dure mais sans savoir. Oi gente, tudo bem? Eu sou Monique Evelyn, eu sou empresária, escritora e também apresentadora. E esse é o segundo encontro, a segunda conversa do Solution Session Brasil, porque a primeira já aconteceu, foi sobre Black Future, como criar um futuro através do empreendedorismo. E para esse segundo encontro, para essa segunda conversa, a gente vai falar sobre Black Travel, como a Bahia, o Brasil, está nesse mapa global do turismo afro. A gente vai continuar celebrando, mas é importante dizer que o nosso parceiro Bradesco deixou um recadinho para vocês, porque eles nos apoiam aqui no Solution Session Brasil. Bradesco no Afropunk 2020. Pois é isso, minha gente. O Bradesco está no Afropunk Bahia 2020. Está fortalecendo aqui essa conversa, porque é importante falar que a gente está celebrando globalmente numa perspectiva do passado, presente e futuro. E como eu falei, vamos falar sobre Black Travel. Não estou sozinha, sempre estou bem acompanhada. E dessa vez com Cíntia Ramos, da Diáspora Black, Sawane Bispo, da Go Diáspora, e também o Guilherme Dias, do Guia Negro. Olha só. S'enfermer dans sa routine, c'est la nouvelle soupline. Et si le spleen est tout puissant, il s'appelle Vladimir Poutine. La vie c'est les pages fines du livre qu'il bouquine. Mais faut lire entre les lignes pour voir ce que l'auteur souligne. Leur système c'est le bullying. Bem-vindas, bem-vindo, bem-vindes, minha gente. Eu vou sentar aqui para a gente começar essa conversa. Mas antes de tudo, eu acho importante vocês se apresentarem em primeira pessoa, porque eu falei Diáspora Black, Guia Negro, Go Diáspora, as pessoas precisam entender o que vocês fazem, o que é. Então, por favor, pode começar, Sawane. Bom dia, olá, obrigada pelo convite, Monique. Eu sou Sawane Bispo, baiana, apaixonada pelo mundo, que entrou no mercado de turismo ainda sem intenção de atuar, e nisso já coleciono mais de 12 anos praticando mercado internacional, com foco na cultura e educação. Hoje, eu sou a fundadora da primeira agência de intercâmbio do Brasil, com foco em países do continente africano e sua diáspora, que traz aí a intenção de desmistificar países do continente africano, mostrando que a África não é uma coisa só e fortalecendo a cultura negra também, saindo dessa linha mais eurocêntrica, quando o assunto é aprendizado de novas línguas e compreensão de outras culturas. Ai, ótimo. Bem-vinda. Guilherme, por favor. Eu sou Guilherme Soares Dias, eu sou jornalista, então eu tenho um site que é o Guia Negro, que inspira que mais viajantes negros possam viajar. Então a gente fala do turismo por essa vertente das pessoas negras, a gente conta dos lugares, dos destinos negros. Eu sou empresário, eu sou sócio da Blackbird, é uma plataforma de turismo onde a gente oferece experiências de turismo afro-referenciado. Então a gente tem caminhadas em Salvador, em São Paulo, viagens anuais para Palmares. E sou viajante também, então sempre que eu posso eu estou na estrada e amo viajar e poder contar essas histórias. Maravilha, Guilherme, bem-vindo. Cíntia.
Olá, bom dia, gente, tudo bem? Obrigada, Monique, pelo convite. Eu sou Cíntia Ramos, mulher preta, 31 anos, sou bacharel em turismo, então viajar sempre está comigo, sempre esteve desde a faculdade. Eu tive muita sorte de passar aí por grandes empresas e há 2 anos fazer parte do corpo societário da Diáspora Ponto Black, que é um marketplace de cultura e turismo negro focado aí na tecnologia. Já visitei 12 países, mas muito nessa visão de ser um corpo preto, ocupando os espaços, conseguindo relatar para todo mundo, para se inspirar, para viajar e conhecer cada vez mais. Maravilha. Eu acho que eu vou pegar essa última frase sua do Corpo Preto e também para a gente lembrar aqui que tem uma artista maravilhosa na Bahia chamada Lued Luna, cujo primeiro álbum dela, ela fala do corpo no mundo, né? E eu queria ouvir isso. O que significa esse corpo negro no mundo, viajando? Guilherme viajou 23 países. Saone já perdi a conta. Você sabe o que significa esse corpo negro em movimento, em viagens? O que significa? Eu acho tão bonito e tão importante cada vez mais a gente se fortalecer e saber lembrar que nós podemos estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer espaço. A gente não se sentir intimidado e principalmente resgatar a nossa potência, a nossa cultura, a nossa ancestralidade. Ano passado eu tive o prazer enorme de estar com o Guilherme pisando em África do Sul, conhecendo, e eu acho que foi de todas as minhas viagens, foi a minha viagem favorita, por ser um grupo de pessoas pretas pisando, foi a minha primeira vez em África, então senti desde o avião aquela energia, aquela conexão. E independente do lugar, a gente saber que tem história preta em todo lugar do mundo, para a gente se conectar e conhecer. Eu acho muito importante lembrar que nós somos, sim, um corpo preto em movimento pelo mundo. Ótimo. Guilherme, quer opinar sobre isso também? Quero sim, eu tenho um programa de entrevista, que é o Guia Negro Entrevista, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas, né, como que é para elas serem corpo negro no mundo. E eu acho que, das respostas, acho que todo mundo fala dessa questão da gente ser um pouco político, a gente é uma presença que vai ser notada, e é interessante porque, sim, infelizmente a gente ainda passa por situações de racismo quando a gente está viajando, mas eu acho que as viagens pretas, o turismo afro-referenciado, ele é justamente uma medida para a gente estar mais empoderado e poder estar entre os nossos, conhecendo a nossa cultura. Eu acho que esse corpo preto no mundo, quando ele está viajando para lugares que tem cultura preta, que tem outras pessoas negras, ele se sente mais forte, ele se sente ressignificado, ele faz esse resgate da ancestralidade e ele também pode voltar para casa com essas histórias que muitas vezes são esquecidas pelo turismo tradicional, pelo turismo convencional. Então, eu acho que é uma forma de se reconectar consigo mesmo e com os nossos antepassados e com os nossos irmãos. Eu acho que as viagens, elas proporcionam isso, né? Essa conexão com pessoas que você nem conhecia e que, de repente, por meio de uma conexão, você se sente ligado para o resto da vida. Eu fico pensando aqui, até jogando para a Sawane, quando ela tem uma frase que você fala, na verdade, Sawane, não sei se foi um único evento, mas eu levo para a vida, que é assim, minha Disney é a África. Qual a importância da nossa comunidade preta se conhecer e também se reconhecer em solo africano? Exatamente. A minha Disney é a África. Estar em continente africano permite que a população brasileira, principalmente a população afrodescendente aqui no Brasil, se reconecte e tenha conhecimento da versão verdadeira de uma história que não foi contada. A história da população negra no Brasil, que representa 1/3 de toda a população africana que foi escravizada. Imagina, o Brasil recebeu 1/3 dessa população, então definitivamente é muito além do maior país com população negra fora do continente africano, mas é toda a essência que existe aqui, toda a ancestralidade, e não conhecer, de fato, né, ter esse contingente populacional sem conhecer a sua origem, sem saber que é muito além do que se diz referente à pobreza, referente a animais, isso é fundamental. É a sensação de pertencimento. Eu digo que a minha experiência na Índia, por exemplo, eu era um ET do bem. As pessoas queriam tirar foto comigo em pleno Taj Mahal. Então a gente estava no Taj Mahal e o povo falou, eu era a atração. Gente, pelo amor de Deus, Taj Mahal.
Na Rússia eu era ET do mal, porque ninguém queria sentar do meu lado no metrô e as pessoas gargalhavam de mim na rua. Na minha primeira ida à África do Sul, as pessoas falavam comigo em Zulu, porque acreditavam que eu era de lá. Olha para isso. Eu era parecida com aquelas pessoas. Elas me acolhiam, elas compreendiam que eu pertencia àquele lugar. Então, para além dessa sensação de pertencimento, é perceber que a África é uma potência muito grande. A história não é muito contada, né? Não é bem contada, e ainda digo que é uma massagem na autoestima da população negra, porque a gente se vê ocupando todos os espaços e a gente percebe que o problema não está na negritude, está na sociedade brasileira. Nem sei o que dizer depois disso, Sawane. Mas vou puxar pro Guilherme, porque você tem um livro, né, Guilherme? Dias pela Estrada, que você conta a sua viagem pelo mundo, pelos 23 países. E pensando por todos os lugares que você passou mesmo, tem cidades ou países que podemos dizer que são referências no turismo afro? Sim, tem a própria África do Sul, que a Sawane citou. Eu acho que a África do Sul investe muito no turismo, mas, para além disso, a gente tem o Egito, a gente tem... Eu vou citar a cidade de onde você está, que é Salvador. Eu acho que Salvador, ela está começando a trabalhar esse turismo afro de uma forma mais forte. A Prefeitura de Salvador lançou recentemente um plano de construção de um turismo afro, mas já tem atores que fazem isso de uma forma... já fazem isso há muitos anos. E aí eu queria, inclusive, referendá-los, que é o que a gente faz nas culturas de tradições africanas, que é referendar os mais velhos. Eu estou falando da Nilzete dos Santos, eu estou falando da Alberico Teixeira, eu estou falando da Creuza Carqueja, que há anos levam as pessoas para conhecer os lugares pretos de Salvador, porque mesmo em Salvador, o turismo ainda está nas mãos de pessoas brancas, o mainstream do turismo. A gente está falando dos grandes hotéis, das agências de turismo, dos receptivos. Então, ainda é possível ir para Salvador e não conhecer a fundo a história e cultura negra. E essas pessoas que eu citei, elas estão há anos trabalhando para que as pessoas cheguem em Salvador e conheçam a verdadeira história da população baiana. E eu sempre falo que Salvador é uma espécie de Meca Negra, que todas as pessoas pretas precisam ir pelo menos uma vez na vida, porque é um lugar onde essa herança africana está muito presente, muito forte. E estar em Salvador é algo mágico, tem uma sensação de reconexão. A primeira vez que eu estive em Salvador, que foi em 2005, eu tinha a sensação de que eu já tinha estado em Salvador antes e que eu estava voltando para aquele lugar do qual eu já pertencia. Então, eu tenho essa conexão com Salvador até hoje. Todas as vezes que eu vou, é sempre muito mágico. E é claro que é uma cidade real, com problemas, com qualidades, mas estar entre pessoas pretas que valorizam essa cultura e que souberam preservar tão bem é muito reconfortante. Vou até puxar aqui o gancho, porque tudo que está acontecendo aqui está sendo em solo baiano. A Bahia é o estado mais negro desse país, então por isso que a gente está celebrando globalmente essa cultura, essa criatividade negra. E vou continuar com você, Guilherme, que além de Salvador, tem mais cidades pelo Brasil nessa linha de referência de turismo afro ou não? Com certeza. O Rio de Janeiro foi uma cidade onde isso foi muito forte muito forte durante muito tempo. Lá no Rio de Janeiro tem uma região no centro que chama Pequena África. É a região do Cais do Valongo, onde as pessoas escravizadas chegaram no século XVIII e XIX. Essa região foi redescoberta nas obras para as Olimpíadas e hoje tem passeios organizados para conhecer bastante essa região. É a região onde fica a Pedra do Sal também, que tem sambas que são realizados toda segunda-feira e nas sextas-feiras. Tem também o Cemitério dos Pretos Novos, enfim, tem uma série de aparatos que você pode conhecer. Aqui em São Paulo, de onde eu falo, a gente também tem muitas coisas para conhecer, desde as escolas de samba, que também são presentes no Rio, até, enfim, o centro de São Paulo, que tem essa história muito presente, apesar dela ter sido embranquecida e não ser contada como deveria. A Black Bush, por exemplo, organiza uma caminhada que chama São Paulo Negra, onde a gente conta a história do bairro da Liberdade, por exemplo, em que a gente diz que a Liberdade foi o primeiro bairro negro de São Paulo. As pessoas pouco sabem disso. Mas, para além desse centro e das escolas de samba, que são mais conhecidas, a gente tem o Museu Afro, que é o maior museu sobre diáspora africana do mundo, é uma referência, além de outros
de festas, né? Como é o caso da Discopédia, da Baticu, do Aparelho à Luzia, que é um quilombo urbano. Então, a gente tem essa história bastante presente aqui em São Paulo. E, além disso, eu acho que toda cidade brasileira tem um destino de afroturismo que ainda não está bem aproveitado. Eu estou falando da Linha Preta, lá em Curitiba, que conta a história do centro de Curitiba. Estou falando do Museu da Abolição, lá no Recife. Estou falando do Samba de Roda, lá no Maranhão. Então, acho que toda cidade tem esses lugares que podem ser explorados pelo turismo e que a gente ainda precisa conhecer melhor. E eu não posso deixar também de citar Ouro Preto, onde tem uma história fantástica do Chico Rei, a Mina do Veloso, que são preciosidades da cultura africana que estão preservadas até hoje aqui no Brasil. Tem uma coisa, Guilherme, que eu fico pensando... Enfim, também viajei a alguns lugares, Cíntia aí também viajadíssima, me senti em casa também na África do Sul, e até pensando nos formatos de trabalho de vocês, que são semelhantes e diferentes ao mesmo tempo. Porque, Cíntia, a Diaspora Black teve um critério aí de tecnologia para fazer alcançar mais pessoas. Quando surgiu essa ideia, assim, por que utilizar tecnologia para potencializar o turismo afro, não só do Brasil, porque vocês estão pelo mundo também, né? Conta um pouquinho para as pessoas entenderem também a importância de acompanhar a sociedade, acompanhar a evolução e as transformações também. É exatamente isso, Monique. A gente percebe que a tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia. Hoje todo mundo tem aí aplicativos ou sites para coisas básicas, desde transporte, alimentação, e a gente entendeu que a tecnologia ia ajudar as pessoas a se conectarem, exatamente. Foi muito legal você ter citado isso, porque saiu uma matéria da Diaspora.black no portal mais importante sobre startups dos Estados Unidos, e a gente ficou muito feliz por ser reconhecido nisso também, porque ser uma empresa de sócios apenas pretos, para falar de cultura preta, no mercado de startup e tecnologia, assim como qualquer outro mercado, né? A gente tem essa coisa que as pessoas sempre colocam a gente como alguma ONG ou com alguma ação gratuita, não entendem que é um negócio e que tem um propósito, que a gente pode unir, sim, um negócio ao propósito. Tem uma frase que eu sempre levo, que é: entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, a gente pode fazer as duas coisas. Então, a tecnologia, ela é realmente o berço aí da Diaspora.black. Então, a gente tem experiências não só no Brasil, hospedagens não só no Brasil. A gente tenta pensar mesmo na tecnologia para fazer essa ponte entre pessoas, lugares e as suas histórias. A gente está trabalhando para atualizar o site. Daqui a uns 2 anos ou 1 ano e meio, mais ou menos, no aplicativo. A gente tem aí uma parceria nova para criar uma inteligência artificial, que é a Dandara, que obviamente vai ter aí o reflexo com um pouquinho de Cíntia, um pouquinho de Sawane, um pouquinho de Monique, um pouquinho de Guilherme, para todo mundo que entrar no site se identificar logo de primeira também e saber que preto é tecnologia, sim. Nossa, deixa eu só dar um recadinho aqui para a galera, porque a Sawane caiu, minha gente, mas ela volta já e a gente continua aqui a conversa. E voltando, como é que a gente inverte, então, quando você fala isso? Preto é tecnologia, sim, a gente pode ganhar dinheiro. Nem tudo que é feito por preto é exclusivamente ativismo. É o ativismo com negócio, é o ativismo com dinheiro, né? Essa perspectiva. Vocês têm dicas para a gente começar a criar esse novo imaginário sobre negócios pretos, sobretudo no turismo? Podem responder os dois. Tá bom. Eu acho que é uma batalha do dia a dia, viu, Monique? A Diaspora tem aí 4 anos de mercado já. A gente nasceu depois de uma dor especificamente focada para a hospedagem, para ser um portal de viajantes e anfitriões negros de se encontrarem e terem viagens tranquilas. E os próprios clientes pediram cada vez mais. Foi quando nasceu a Diaspora Experiência, que é um prazer enorme a gente ter aí a Blackbird como uma das principais parcerias, principalmente nas caminhadas que o Guilherme comentou. Mas eu sinto que depois que a gente teve um investimento de um fundo super tradicional aqui em São Paulo, que as pessoas começaram a olhar e respeitar um pouco mais, o que é bem complicado, porque já tinha aí 2, 3 anos de estrada e as pessoas ainda começavam a associar.
Então, assim como a gente fala de se importar, estar presente no mundo como corpo viajante, estar presente nos negócios como uma empresa preta é essencial. A gente é reconhecido por jornais, revistas, então a gente realmente tem que ficar nessa dupla, né, certificação, principalmente interna. A gente saber que a gente é potente, sim, tem conhecimento, inteligência e estudo para falar de negócios, mas é uma batalha diária. Eu acho que ainda não é um caminho que a gente vai percorrer como brasileiros, como a Soane comentou, a gente tem uma sociedade extremamente racista. Eu acho que só a existência da Diaspora.Black, da Blackbird, da Gold Diaspora, isso já é um ativismo em si. O fato de nós sermos pretos, empresários, levando cultura negra através do turismo, através da tecnologia, isso já é nosso ativismo. Nossa existência já é o nosso ativismo. Mas a gente pode e deve, sim, saber trabalhar isso como empresa, como negócio e buscar o nosso reconhecimento no mercado também. Massa. E você, Gui? Toda vez que eu falo do afroturismo, eu comparo um pouco com a indústria da estética, Monique, porque nos últimos 10 anos a gente passou por essa revolução onde as pessoas negras deixaram de alisar o cabelo e passaram a usar o cabelo natural, né? Então as mulheres começaram a usar seus blacks, os homens deixaram o cabelo crescer e a indústria teve que acompanhar isso. E eu acredito que isso vai acontecer nos próximos 10 anos na indústria do turismo. A gente vai passar a viajar de forma mais diversa e a gente vai ter que ter uma indústria do turismo que acompanhe isso. E quem vai ter que praticar isso são as pessoas negras. Não adianta o dono das grandes agências brancos quererem entrar no afroturismo sem ter pessoas negras à frente disso. São as pessoas negras que precisam contar as suas histórias. E a gente já está fazendo isso. Quando a gente fala isso, é um movimento, como a Cíntia falou, né? Tem as 3 empresas que estão hoje aqui presentes, Blackbird, Diaspora Black e Gold Diaspora, mas a gente tem uma série de outros atores que já estão atuando nesse mercado, que já é realidade aqui no Brasil. Então, eu acredito que é olhar para essas pessoas que já estão fazendo esse trabalho, investir nesses negócios que já são muito criativos, que já vivem dessa dificuldade de ter capital próprio, de ainda não ter uma monetização como deveria, de ainda não ter o reconhecimento, né, do resto da sociedade como deveria, é investir nessas agências que já existem, nessas pessoas que já estão fazendo esse trabalho. Eu vou até citar o nome de algumas pessoas aqui. Tem a Bia Moremi, da Bráfica Viagens, tem a Thaís, da Conectando Territórios, tem a Sou Mais Carioca, da Gabriela Palma, e uma série de outras pessoas que eu estou esquecendo aqui, mas que já fazem esse trabalho, que são muito boas no que fazem e que são muito disruptivas, no sentido de terem criado soluções a partir dessas dores, né, de questões raciais ou de passeios que não existiam ou de possibilidades que ainda não estavam postas no mercado do turismo e que hoje estão levando o afroturismo para frente e que é um movimento sem volta. Eu queria também só aproveitar, Guilherme, te ouvindo falar os nomes, lembrar também da Solange Barbosa, da Rota da Liberdade, que é uma mulher negra e que ganhou até um prêmio reconhecido pela Unesco, exatamente pelo trabalho que ela faz, que é a Rota da Liberdade, que foi apresentado aí dos caminhos aqui no São Paulo, no Quilombo. Então, é realmente muito, muito importante a gente lembrar, como sempre traz, as pessoas que já estão aí também batalhando bastante. E também citar como, além da indústria da beleza, né, a indústria cinematográfica também já está cada vez mais atenta e percebendo o retorno de investir na população negra. A gente tem aí o Pantera Negra como um dos maiores filmes de receita, público, marketing. Então, a gente já está quebrando essa barreira. A gente tem um caminho muito grande para fazer, é reconhecer quem já está fazendo há bastante tempo e potencializar entre os nossos, né? Eu falo que é um caminho sem volta, né? É uma chave que vira e que a partir do momento que você faz afroturismo, você nunca mais vai querer fazer só o turismo tradicional. Então, a gente vai querer ir para Paris e vai visitar a Torre Eiffel, mas a gente também vai para o Chateau Rouge, que é o bairro preto de Paris, e vai conhecer os restaurantes africanos, comprar tecidos africanos e vai se conectar com as pessoas pretas de lá também. Pensando nessa conexão Brasil, mundo, cidades, como é que a gente potencializa esse turismo afro entre cidades e países? Salvador, Nova York, Salvador, Joanesburgo, como que a gente faz? Eu acho que a conexão com os povos é fundamental. Eu costumo dizer que se você viajou, não se perdeu, não se comunicou com nativos, sua viagem foi para o lixo. Se você não viajou, você só foi ali. A partir do momento em que a gente cria uma relação com as pessoas dos territórios,
visitados, a gente permite uma maior troca de conhecimento, de experiências, de vivências e de saberes. Então, para que a gente crie essa ponte mesmo entre a África e suas diásporas, é fundamental que exista uma conexão entre esses povos. Logo, é fundamental que a gente tenha um conhecimento desses núcleos, por exemplo, de viagens que não tem só aqui no Brasil, como o caso Diaspora Black, Blackbirds, a Go Diaspora e tantas outras empresas que vão aumentando, né, que vão surgindo com o decorrer do tempo e da própria identidade com a cultura negra, mas conectando com os outros países. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, apesar do baixo percentual de população negra, né, são 13% apenas, mas tem uma grande movimentação nesse sentido, tem o Nomadness Tribe, tem o Travel Noir, tem o Up in the Air, tem vários grupos compostos apenas por afro-americanos que, que trabalham com o turismo ou que gostam de viajar. Eu acho que tem que existir essa relação, senão a gente acaba assumindo o papel de corpo negro no mundo, viajando, ocupando, quebrando padrões, mas a gente também não se permite ter um conhecimento da história daquele lugar com base no olhar de uma pessoa semelhante, com base no olhar de um outro corpo negro. Então, o conhecimento entre povos, conexão entre povos é fundamental. Excelente. E vocês dois, como é que a gente faz essa ponte entre cidades e países? Vai falar, Gui. Quer começar? Pode ir. Posso começar? Eu falo, então. Você quer que eu fale ou você fala? Não entendi. Pode falar, pode falar. É muito amor, né, gente? Pode ir. Eu acho que tem essa... Vou começar aqui, peraí. Deixa eu só... Tem uma frase do Paulo Rogério, que é da Vale do Dendê, que ele fala que, por exemplo, a periferia de Salvador ela é muito mais próxima da periferia de Accra do que com o Vale do Silício, por exemplo. Então, eu acho que já tem uma conexão que está dada entre as pessoas pretas. E essa ponte, ela precisa ser também por meio da comunicação. Eu acho que um dos papéis que eu tento fazer no site do Guia Negro é exatamente trazer esses relatos, de trazer essas pessoas que estão em outros lugares também viajando. Eu acho que é fundamental que a gente esteja mais conectado, porque a mídia tradicional, ela não noticia a África, por exemplo, como ela noticia os outros continentes. A gente tem 5 correspondentes na Europa que entram diariamente contando as notícias de tudo que está acontecendo no continente europeu. A gente não tem nenhum correspondente no continente africano nas grandes emissoras de TV aberta do país, por exemplo, e essas notícias, infelizmente, não chegam até a gente. Então, essa conexão e essas pontes, elas precisam ser construídas pelas pessoas pretas. Então, os veículos independentes hoje de mídia preta, eles já tentam cobrir a África como internacional, mas eu acho que nós, pessoas, indivíduos, também precisamos fazer esse papel de consumir mais notícias e informações de outros lugares pretos. Cíntia. Gostei muito, Gui. Eu sempre sinto que, quando a gente fala do aquilombar-se, né, que ele não é um verbo, ele realmente tem que ser o nosso modo de vida. Então, só completando, né, o que os dois já falaram, o que o Sawane e o Guilherme falaram, é cada vez mais a gente se conectar, se encontrar, se reencontrar com as pessoas, com as histórias, com os lugares. Eu acho que a gente buscar realmente essa sinergia, seja na mídia, seja nas conversas, seja num restaurante, é saber aonde a gente está, onde a gente ocupa, saber o que significa o nome da rua que eu moro, o que significa o nome do bairro que eu moro. Será que tem alguma ligação com a história preta? Aquele mercado da esquina, aquele programa que eu assisto, aquela coisa que eu compro. E a gente entender mais o como é importante a gente estar um com o outro, a gente se unir e se fortalecer. Eu acho que assim a gente vai reconstruindo toda a nossa história, e eu sempre falo que aquela intuição não é magia, intuição é aquele teu ancestral cochichando no teu ouvido. Vai lá, conversa com aquela mulher negra que está sozinha no balcão daquele restaurante, fala um bom dia, olha no olho dela, sorri. Isso que a gente sempre faz, de encontrar pessoas negras na rua, sem nunca ter visto antes, sinal, trocar né? um olhar, aquele sinal, um sorriso. Isso é a nossa ancestralidade ali com a gente. Então, acho que cada vez mais a gente trazer isso de volta e lembrar da importância, a gente se olhar e reconhecer as pessoas pretas que estão aí com a gente.
Cíntia, olha só, a diáspora, eu estava vendo as notícias, né? Porque vocês estão em todos os lugares, cresceu 770% na pandemia, considerando que a gente não pode viajar, porque estamos nesse momento Exato. de mundo. O que é que vocês fizeram para continuar fortalecendo o turismo afro, crescendo a empresa e ainda gerando renda para quem trabalha com vocês? Pois é, Monique, eu vou te falar, abrindo as cartas aqui. Na semana que foi registrado, né, a quarentena, eu lembro que a gente estava lá na sala que a gente fica, eu olhei para os meus sócios e a gente olhou para a cara do outro e fez, e agora? E aí? Como é que vai ser? A gente tinha no papel uma ideia de se fortalecer não só como uma empresa B2C, né, que atende o cliente final, mas como uma empresa B2B também, que oferece serviços e pacotes para outras empresas. E a gente tinha lá guardadinho um MVP de uma página de ingressos. E calhou que as pessoas estavam realmente procurando exatamente o que estava na nossa gaveta. Então, eu vou trazer de volta o que eu acabei de falar. Essa intuição que a gente teve de falar, eu acho que é a hora da gente arriscar agora e tirar do papel, tirar da gaveta. Sendo que o cenário mundial estava caótico, não se podia pensar ou planejar viagens. Tivemos viagens canceladas, tivemos passeios físicos cancelados, sem previsão de retorno, porque não tinha como a gente, como empresa, incentivar um grupo de 50 pessoas a pegar um avião. Então, a gente tirou da gaveta, com a nossa intuição, com a nossa ancestralidade ali presente, esses dois modelos. Então, a gente se fortaleceu muito no B2B, porque as empresas estavam muito preocupadas com os colaboradores em casa também. Como é que vai manter o engajamento dos colaboradores de home office, sem conversar, sem estar ali presente? Como é que vai manter aquele sentimento dos colaboradores de se sentirem presente? Como é que vai ficar ativo com o comitê de diversidade que tem nas empresas? Então, a gente foi muito contratado para levar as experiências, mesmo que online, para esses colaboradores. E, assim, experiências diversas, experiências lúdicas que saem da caixinha, sempre trazendo a potência negra. Então, a gente fez, por exemplo, com algumas empresas na hora do almoço, oficina de gastronomia quilombola. Colocou todo mundo ali online para cozinhar junto e saber a história daquele prato, saber a história daquela mulher empreendedora. A gente fez com empresas, sexta-feira, 6 da tarde, oficina de drinks. Então, trazer para os colaboradores de novo aquela sensação de estar no bar com os colegas, só que dessa vez aprendendo a fazer os drinks e aprendendo qual que é a conexão africana daquela bebida ou do nome daquele ingrediente. Além das palestras também, que é muito importante reforçar, a gente sentiu que as empresas estavam muito mais abertas a não só esperarem datas do calendário tradicional para convidarem, né, os participantes da Diaspora.Black para palestrar nas empresas, e os cursos online. Não tinha passeio, mas a gente conseguiu trazer muita experiência online. A gente teve o apoio aí de grandes professores, filósofos, a gente teve curso com o professor Renato Nogueira, com o professor Tom Farias, e a gente percebeu que o público ele estava realmente precisando e procurando isso. Conhecimento de literatura negra. A gente teve, acho que foi o maior boom dos cursos, foi com o professor Renato Nogueira falando de amor, o que é a coisa mais linda do mundo, um homem preto, retinto, falando de amor pra gente, com base nas filosofias e nos contos africanos. Então, a gente trouxe e percebeu que é isso, a gente está realmente precisando de mais amor. E se a gente puder levar para as pessoas esse conhecimento, esse contato de amor, através de um homem negro retinto falando, isso traz a gente, assim, toda a felicidade do mundo. Então, as experiências online, tanto as clássicas, né, desde o que é racismo, práticas antirracistas, mas coisas lúdicas também, como essa, como o que é amor, filosofia da paternidade, literatura negra, oficina de quilombola. A gente colocou o povo para cozinhar, para dançar, para pintar, sempre trazendo aí nomes e reforços da cultura negra. A gente trouxe para a galera que está em casa, né, está em home office, trabalhando direto, um minutinho, um pouquinho de sair de ver as notícias negativas e absorver um pouco da potência que é a cultura negra. E pensando muito nesse lugar de crise, né, gente? Porque é uma crise de saúde pública global e também crise financeira. Como vocês dois conseguiram também se reinventar neste momento e continuar fortalecendo o turismo afro? Bom, aí eu combino muito com o que Cíntia falou, no sentido de tirar projetos da gaveta. Então, há 3 anos, eu vinha desenhando um projeto justamente voltado para grandes empresas,
foi o momento da gente tirar. A gente contou com o apoio de 2 grandes empresas de tecnologia, então a gente trouxe a África para as empresas, trabalhando a inclusão racial através da história e do contexto do indivíduo negro, trazendo por realidade virtual. A gente tem utilizado a tecnologia, trabalhando com lideranças, e agora solicitando para que a gente possa expandir para times, de maneira totalmente disruptiva, as pessoas recebendo óculos em casa e fazendo essa imersão por África, como se estivesse mesmo no continente em si, mas sem precisar sair do sofá. E isso fortalece, porque vai além da questão de instigar a pessoa para que no futuro possa viajar. Em breve, espero que essas fronteiras estejam abertas. Alguns países já têm feito isso. A questão é aqui, né, no Brasil em si. Mas também trabalhar um pouco a conscientização sobre a inclusão racial, tratando que é uma coisa muito específica para além da diversidade em si, porque os indivíduos eles são diversos, mas esses indivíduos eles pertencem a uma etnia, e se a gente anula isso, coloca tudo no mesmo pacote, a gente mais uma vez está sendo superficial nas medidas adotadas. Então a gente traz essa consciência através da história, a gente traz diversos países aí mostrando uma África que as pessoas desconhecem, e assim mudando essa percepção do indivíduo negro com base na sua origem africana. Maravilha. E você, Guilherme, o que é que você fez para driblar tudo isso? No Guia Negro a gente começou a produzir muito conteúdo sobre cultura negra, porque afinal a cultura ela é um grande incentivador das viagens, né? A gente se inspira nos filmes, nas músicas, nos livros que a gente lê na hora de viajar, então a gente falou muito dessas experiências culturais e falou muito sobre essas experiências culturais e falou também muito sobre experiências online, que muitos museus e muitos lugares possibilitaram que a gente pudesse fazer visitas online. E na Black Bush foi o momento de arrumar a casa. Então a gente fez a construção de novos roteiros que a gente vai colocar na rua assim que o mundo permitir. E Salvador é um dos lugares onde a gente quer estar mais presente. A Black Bush ela já tem uma caminhada pelo Pelourinho, que conta sobre as histórias pretas do Pelourinho, e pelo subúrbio ferroviário, que é uma região pouco visitada e pouco comercializada pelo turismo tradicional. Mas o nosso sonho, que a gente vai transformar em realidade em breve, é de ter um tour desse em cada comunidade de Salvador. Então, eu estou falando de Itapuã, por exemplo, eu estou falando de Pirajá. Você, Monique, que é do Nordeste de Amaralina, a gente quer levar as pessoas para conhecer esses lugares, o Solar do Unhão, o Curuzu, né, que é o nosso Soweto brasileiro. Então, eu acho que cada lugar desse precisa ser melhor explorado e precisa saber, as pessoas precisam saber que existem potencialidades e coisas para se conhecer nesses lugares, e a gente está trabalhando com pessoas de cada uma dessas comunidades para que elas possam contar essas histórias e proporcionar essa experiência para as pessoas. Maravilha. Já que você falou que eu sou do Nordeste de Amaralina, deixa eu reforçar aqui que eu tenho orgulho de dizer que eu sou Nordeste 2 vezes. O bairro de Salvador e Salvador, que fica na região Nordeste. Sawane, coloca aqui na roda dicas, estratégias, percepções para a gente potencializar o turismo afro na Bahia e também no Brasil. Bom, eu acho que a Bahia tardiamente despertou para essa questão do fortalecimento do turismo étnico. Eu acredito até que a ausência de grandes personalidades, principalmente na política, na cidade, favoreceram esse tipo de lei. Mas, levando em consideração todo o olhar comercial, eu acredito que seja uma estratégia para além da questão de patrimônio cultural, valorização desse patrimônio, o mostrar. Eu vejo o Brasil pouco presente em eventos internacionais, por exemplo, para se apresentar como um destino e potencial. Nós, da GoDiaspora, estamos fazendo isso na segunda maior feira de turismo do continente africano, levando o Brasil, mais especificamente a Bahia, como um destino para poder se considerar para as viagens, mas essa conexão entre os órgãos públicos, por exemplo, né, os órgãos responsáveis por turismo,
deveria ser um pouco mais articulada para favorecer. Porque a gente fala de África, as pessoas só não falam do continente africano como ele de fato é. E quando se fala de Brasil, na maioria das vezes está resumida ao Rio de Janeiro, no máximo São Paulo, e pouco se fala de Bahia, pouco se fala da potencialidade. Além disso, a gente está num momento favorável, minha gente. Por quê? Porque o dólar está nas alturas. As pessoas vão gastar pouco, os estrangeiros gastam pouco, mas existirá um grande investimento no país quando a gente fala da conversão em si. Então, é um momento favorável para poder se explorar e trazer mais essa conexão entre as diásporas. Então, divulgar a Bahia, apresentar a Bahia, dialogar com a Bahia, ter orgulho de ser brasileiro, mas assim, uma coisa que eu levo muito para onde quer que eu vá eu tenho orgulho de ser baiana, essa baianidade, falo da Bahia para todo mundo, eu quero povoar essa Bahia, acho que a gente tem que falar mais de Bahia. Bahia é meu país, né? Não é assim que a gente fala? Exato. Olha, gente, a conversa já está, enfim, incrível, mas a gente está chegando no final e eu queria ouvir de cada um de vocês, assim, rapidamente, sobre qual cidade, inclusive mando para a galera, assim, qual cidade, qual país vocês se sentiram, não sei se o termo é esse, mas vou falar, mais preto, mais negro, mais pertencente. Que território foi esse? Quem quer começar? Eu vou começar, então, até para complementar o que a Sawane estava dizendo. Eu acho que tudo isso que ela disse também justifica o fato, por exemplo, do Afropunk ter aterrissado exatamente em Salvador, né? Não foi por acaso que o Afropunk escolheu Salvador para ser a sede dele aqui no Brasil, né? O maior festival de cultura negra do mundo só poderia estar em Salvador. Eu acho que Salvador é essa cidade que me faz me sentir mais reconectado com a minha negritude. A África do Sul foi um desses lugares. E eu acho que é isso. Eu acho que tem muitos outros lugares pretos aí que eu quero conhecer. Eu morro de vontade de conhecer os países caribenhos, Cuba, República Dominicana, entre outros. Então, eu acho que esse é o meu próximo sonho de viagem aí. Massa. Sawane está ali pensando. Enquanto isso, tudo bem. Vai, Cíntia. É que Sawane conhece tanto lugar que deve ser até difícil para ela fazer ali uma listinha mental. Eu vou pegar o gancho do Gui. Quando eu estive em Cuba, as pessoas falavam comigo automaticamente em espanhol e trocavam comigo a moeda interna, que tem 2 moedas lá. E eu, péssima de matemática, e fazia a conversão, e isso tentava reforçar que eu era brasileiro, ninguém acreditava, mas foi uma experiência muito gostosa. Mas faz muito tempo que eu fui para Cuba, mas recentemente eu preciso puxar a sardinha, porque Joanesburgo foi o lugar em que eu andava sorrindo, eu me sentia bem, eu me sentia tranquila, eu via mulheres muito parecidas comigo, eu estava de trança na época, a gente até brincava, eu e a Beatriz da Brafia, que também estava nessa viagem, dos penteados e de copiar, então eu colocaria aí Cuba e Joanesburgo, mas também eu moro no bairro da Liberdade, em São Paulo. A partir do momento que eu aprendi e reconheci a história desse bairro, eu me sinto, sim, uma mulher muito preta aqui nesse bairro que é, sim, negro e não nipônico, como a gente acaba aprendendo aí. Ótimo, deu tempo de pensar, hein, Sawane? Deu. O primeiro país do continente africano que eu fui foi em 2009, foi Cabo Verde. E eu não consigo esquecer a sensação de chegar lá. Cheguei de navio e quando a gente chegou no porto, eu vi um povo tão lindo, eu não queria mais voltar. Eu definitivamente não queria mais voltar, com misericórdia, eu vou ficar aqui para sempre. Cabo Verde mexeu comigo muito, porque foi o meu primeiro contato com a África e foi uma África totalmente fora dos livros. Era mais semelhante ao que eu ouvia em casa, mas assim, tão distante, as pessoas muito simpáticas, solícitas, a comida muito relacionada à cachupa, meu Deus, que delícia, que a gente pensa assim, a muqueca cabo-verdiana. E aí eu acho que Cabo Verde foi o país que disse assim, uau, eu pisei em África. Agora, mais uma vez, assim, como o Cíntia e Guilherme mencionaram, a África do Sul é um país que mexe comigo. Eu já estive lá 9 vezes. É o meu lugar na terra.
E eu gosto pelo fato de saber que, apesar de todo o histórico de apartheid, que foi recente, aconteceu enquanto todos nós já éramos nascidos, mas a volta por cima, a forma como se acontecem as coisas, as medidas públicas adotadas, toda a questão de referência ancestral, porque eles viram os lugares que eles ocupavam antes, então não permitiram que os sistemas colocassem dentro de uma caixa. E toda essa sensação de eu posso ocupar, eu vou tomar aquilo que é meu e não interessa o que você pensa de mim, isso mexe muito comigo também. Então, Cabo Verde pela minha primeira vivência e a África do Sul por tudo que ela me diz que eu posso ser. Maravilha. Estava aqui pensando na minha também, né? Além de Salvador, além também da África do Sul, eu me senti muito em casa e muito, enfim, no Cali, na Colômbia. E em Cartagena também, na Colômbia, que as baianas, aqui em Salvador, baiana de acarajé, lá são as frutas e muito colorido. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que é aqui mesmo. Enfim, mas gente, muito obrigada. Foi incrível essa conversa. E vocês aí que estão assistindo, entendam que tem mais. A gente vai continuar. O próximo vai ser o nosso próximo encontro, a nossa próxima conversa vai ser sobre Black Money. E também não vou estar sozinha, mais uma vez, Juliana Vicente vai estar, Isaac Silva, Lili. Então a gente vai continuar essa conversa. Muito obrigada, até a próxima. E esse é o Solution Session Brasil.